Vamos para a questão 110. Olha que questão grande, ela ocupou uma página inteira da prova do Enem. Um assistente de laboratório precisou descartar, jogar fora, 7 frascos contendo solução de nitrato de mercúrio 1 que não foram utilizados em uma aula prática. Cada frasco continha 5,25 gramas de Hg2NO32 dissolvidos em água. Então olha que interessante. Nós tínhamos que fazer o descarte de 7 frascos que tinham uma solução de nitrato de mercúrio 1. Ele disse pra gente que cada um desses frascos tinha uma quantidade de 5,25 gramas de Hg2NO32. O que é o Hg2NO32? É o nitrato de mercúrio 1. É o componente que está dentro desses frascos aqui, de acordo com o que a gente colocou nessa questão. Vamos lá. Esses Hg2NO32 são dissolvidos em água e em seguida ele escreve: temendo a toxidez do mercúrio e sabendo que o nitrato de mercúrio 1 tem solubilidade muito baixa, o assistente optou por retirar o mercúrio da solução por precipitação com cloreto de sódio, NaCl, conforme a equação química. Então olha, ele ficou com medo do fato do mercúrio ser tóxico e aí ele coloca aqui pra gente essa reação química. Hg2NO32 aquoso reage com 2 mols de cloreto de sódio e aí você forma cloreto de mercúrio mais nitrato de sódio. Note que, nesse tipo de reação, o que está acontecendo é que no lugar do nitrato ficar aqui, ó, grudadinho com o mercúrio, o nitrato passa a ficar grudado com o cloro, passa a ficar grudado com o cloreto. Por que que isso aqui é feito? Porque a gente quer que o mercúrio não seja liberado em água. O cloreto de mercúrio, ele realmente tem uma solubilidade muito baixa, ele não se dissolve em água facilmente. Então, se eu formar muito cloreto de mercúrio, eu consigo fazer com que esse cloreto de mercúrio meio que segure o mercúrio para ele não se soltar. Porque ele é pouco solúvel em água, ele não vai ser solto na água gerando a toxicidade. E aí eu ainda formo aqui como consequência nitrato de sódio. A questão coloca: na dúvida sobre a massa de NaCl a ser utilizada, o assistente aumentou gradativamente a quantidade adicionada em cada frasco, como apresentada no quadro. Então olha, ele tem aqui a relação de frasco com a massa de NaCl em grama que foi acrescentada aqui nesse caso. Perceba que, para o frasco 1, o assistente usou 0,2 gramas de NaCl, para o frasco 2, 0,4 gramas de NaCl, para o frasco 3, 0,6 gramas de NaCl e assim por diante. Ok. O produto obtido em cada experimento foi filtrado, secado e teve sua massa aferida. O assistente organizou os resultados na forma de um gráfico que correlaciona a massa de NaCl adicionada com a massa de Hg2Cl2 obtida em cada frasco. A massa molar do nitrato de mercúrio 1 é 525 gramas por mol, a do NaCl é 58 gramas por mol e a do cloreto de mercúrio é 472 gramas por mol. Qual foi o gráfico obtido pelo assistente de laboratório? Note que todos os gráficos que ele está colocando aqui pra gente são gráficos que relacionam na vertical a massa de cloreto de mercúrio com, na horizontal, a massa de cloreto de sódio, a massa de NaCl. É natural você pensar que, por um primeiro momento, à medida que você aumenta a massa de NaCl, você vai aumentar a massa de Hg2Cl2. Por qual razão? Porque observe que o Hg2Cl2, o cloreto de mercúrio, ele é formado numa reação entre o nitrato de mercúrio 1 e o cloreto de sódio. Então, se eu estou aumentando o cloreto de sódio, eu estou tendo mais reagente aqui participando da reação, o que vai, consequentemente, fazer com que eu produza mais cloreto de mercúrio. Então, o cloreto de mercúrio aumenta à medida que eu vou aumentando a quantidade de NaCl. Mas isso tem um limite. Qual que é o limite? Quando eu tiver colocado uma quantia de NaCl que leve à reação completa, que leve ao consumo completo de todo o nitrato de mercúrio 1 que a gente tem, eu vou parar de formar cloreto de mercúrio. Porque, veja, para formar cloreto de mercúrio, eu tenho que ter cloreto de sódio e nitrato de mercúrio. Se eu só tiver cloreto de sódio, cloreto de sódio, cloreto de sódio, só ficar aumentando o cloreto de sódio e não aumentar o nitrato de mercúrio, em algum momento eu vou aumentar muito o cloreto de sódio, só que mesmo aumentando ele mais ainda, eu não vou estar formando cloreto de mercúrio. E aí, ó, o cloreto de mercúrio não vai continuar aumentando o seu valor. Então é provável que o gráfico que a gente vai ter aqui é um gráfico que se parece ou com a letra A ou com a letra B. Por quê? Porque ou até mesmo, né, talvez com a letra D. Porque são gráficos em que no começo o aumento de NaCl aumenta a quantidade de Hg2Cl2, só que depois de um tempo você começa a estabilizar. Né? Você, depois de um tempo, aumenta o NaCl e não aumenta mais Hg2Cl2. Porque você já vai ter consumido
todo o nitrato de mercúrio. E aí não adianta aumentar a NaCl. Pode aumentar quanto você quiser de NaCl. Depois de um tempo, você não vai conseguir mais aumentar o Hg2Cl2, porque você não vai ter mais nitrato de mercúrio para participar da reação. Você vai ter só um reagente. E com um único reagente, você não forma isso daqui. Você precisa disso e isso daqui. Agora, o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir a nota de corte para isso. Eu quero primeiramente determinar quanto que eu preciso usar de NaCl para consumir todo o nitrato de mercúrio que a gente tem aqui. E aí eu vou montar uma regra de 3 simples. Se você observar bem, a reação química já está balanceada, o que é positivo. Se ela não tivesse balanceada, você teria que fazer o balanceamento, já que essa é a primeira coisa que você faz numa questão de estequiometria, quando a questão coloca uma cobrança como essa para você. Como ela já está balanceada, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a seguinte análise. Eu tenho aqui Hg2NO3 reagindo com NaCl. Melhor, reagindo com 2 NaCl. O que eu posso montar de proporção? Eu posso montar a seguinte proporção aqui, ó. Vê se você concorda comigo. Vou escrever aqui em cima, tá? Ó, 472 gramas... 472 gramas não, perdão. Deixa eu olhar aqui. É 525, né? Então, ó, 525 gramas de Hg2NO3 reagem com quanto de NaCl? Reagem com 116 gramas de NaCl. Isso aqui é um fato. Eu tenho certeza disso. Como que eu tenho certeza disso? Porque de acordo com a reação que a questão me deu, 1 mol de nitrato de mercúrio, reage com 2 mols de cloreto de sódio. Essa é a proporção da nossa reação. Só que 1 mol de nitrato de mercúrio tem uma massa que vale quanto? A massa de 1 mol de nitrato de mercúrio é 525 gramas. 525 gramas. Tá ali. Ok. E quanto que vale, em massa, 2 mols de NaCl? 58 vezes 2. Por quê? Porque, ó, a massa molar do NaCl é 58 gramas. Então, cada 1 mol de NaCl tem 58 gramas. Então, 2 mols vão ter quantas gramas? 58 vezes 2. São 2 mols agora. 58 mais 58. 58 mais 58 é 116 gramas. Por isso que eu montei essa proporção aqui. Qual que é o máximo de nitrato de mercúrio que a gente tem nessa reação? Que a gente pode ter para nossa reação? 5,25 gramas. Porque ele falou, cada frasco tinha no máximo 5,25 gramas de nitrato de mercúrio. Então vou colocar aqui, ó, 5,25 gramas de nitrato de mercúrio, de Hg2NO3. Logo, quantas gramas de NaCl eu vou ter? 1,16 gramas de NaCl. 1,16 gramas de NaCl. Ponto. Essa daqui seria a quantidade de NaCl que a gente teria que ter. Como que eu descobri isso aqui tão rápido? Como que eu determinei essa quantidade de NaCl meio que de cabeça? É só você pensar na regra de 3, né? 5,25 gramas forma 116 gramas. Então, 5,25, que é o quê? Né? É esse valor aqui, dividido por 100, vai produzir 1,16. Ou seja, vai produzir 116 dividido por 100. Note que daqui pra cá, eu tô dividindo o meu valor de cima por 100. Então, daqui pra cá, eu faço a mesma coisa, divide o valor por 100. É diretamente proporcional. Então, 5,25 gramas disso reage com 1,16 gramas disso. Logo, olha que interessante. Eu vou aumentar a quantidade de cloreto de mercúrio somente até o ponto em que eu coloque 1,16 gramas de NaCl. A partir daqui, se eu colocar 1,2 gramas de NaCl, 1,3 gramas de NaCl, 1,4 gramas de NaCl, não importa. Eu posso colocar quanto eu quiser a mais do que isso aqui. Eu não vou formar mais cloreto de mercúrio. Por quê? Porque embora eu tenha NaCl para a reação acontecer, eu não vou ter mais nitrato de mercúrio. Eu já vou ter consumido tudo de nitrato de mercúrio. Agora, vamos lá. Olha para as alternativas. A letra A coloca aqui, o cloreto de mercúrio vai ser estabilizado com, né, cerca de 0,5 gramas de NaCl. Isso tá errado. A letra A tá incorreta. Por quê? Porque com essa massa aqui a gente não consegue gerar a estabilidade do gráfico. Olha para nossa letra D. A letra D, talvez, né? A letra D tá colocando aqui, ó, esse valor de NaCl para estabilidade, né? É um valor entre 1,1, que tá bem aqui, e 1,2. 1,1 e 1,2. Então, talvez, ó, a letra D seja a opção adequada. Perceba que na letra D, o que tá acontecendo? Você vai aumentando a massa de cloreto de mercúrio, aumenta à medida que aumenta a massa de NaCl. Só que a partir daqui, a partir do momento que você tem, né, cerca de 1,16 gramas de NaCl, a partir mais ou menos daqui, a massa de cloreto de mercúrio estabiliza, né? Ó, fica meio que constante dali em diante. Por quê? Porque você pode aumentar quanto você quiser de NaCl, dali em diante não vai mais mudar o gráfico. Ok. Temos também, olha, com uma opção legal também, né? A letra B. A letra B também é uma opção legal. E detalhe, agora observando bem, ó, a letra B é melhor do que a letra D. Por quê? Porque a letra D tá falando que você vai ter
cloreto de mercúrio quando a massa de NaCl for 0. E tá errado, né? Quando a massa de NaCl é 0, a massa de cloreto de mercúrio também é 0. Porque se eu não usei nada de NaCl, como que eu vou ter formado cloreto de mercúrio? Como que eu vou ter ali aquela massa de 2, alguma coisa de cloreto de mercúrio? Tá errado. Então, olha, já consigo tirar também a letra D da jogada. Já consigo tirar a letra D da jogada. A letra B tá melhor. A letra B fala o seguinte, ó. A massa de cloreto de mercúrio era 0 no começo, quando a massa de NaCl era 0. Aí a massa de NaCl foi aumentando. Quando a gente atingiu ali aquela faixa de cerca de 1,16 gramas de NaCl, o que aconteceu? Dali em diante, eu aumentava a massa de NaCl, andava pro lado direito no gráfico, só que a massa de cloreto de mercúrio, na vertical, não mudava. Exatamente essa lógica aqui. A letra E tá errada, porque ela tá mostrando um aumento contínuo, que não tem fim. A letra C também tá errada, porque mostra esse aumento contínuo, né? A letra C mostra aqui, ó, depois de 1,16 gramas de NaCl, você continua aumentando a quantidade de cloreto de mercúrio. Então tá errado, não tem como. A melhor opção aqui nesse caso seria a letra B, ok? Questão 110, letra B de fato. Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando para o Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.